Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Então, vamos dar início a mais uma aula de ensino religioso. Nós estamos falando sobre a comunicação religiosa, como a religião se manifesta, como as pessoas comunicam a religião. Nós vimos na última aula sobre símbolos religiosos, cores, sinais, movimentos, que têm a ver com a religião. Na aula de hoje, nós vamos ver sobre os mitos. Nós já falamos um pouco sobre esse assunto nas aulas de filosofia, vocês lembram? Quando nós falamos do surgimento da filosofia, que antes nós tínhamos os mitos e agora nós temos a filosofia. Então, nós já começamos a falar desse assunto. Agora nós vamos voltar ao assunto dos mitos de uma forma um pouco mais profunda, tá bom? Primeira coisa que nós temos que saber, que nós temos que lembrar, na verdade, porque nós já vimos isso nas outras aulas, é que a religião ela pode se comunicar de várias formas. Ela pode se comunicar através de imagens, foi o que nós vimos na última aula, se não me engano na última ou na penúltima aula, quando nós vimos uma imagem de um santo, uma igreja, uma pintura, então um símbolo desenhado, um sinal da cruz, por exemplo. Todas essas imagens elas são comunicações da religião, elas passam a mensagem religiosa. Escritos, aí vem os livros sagrados, as músicas, para quem é cristão a Bíblia, e as narrativas orais. O que são narrativas orais? São falas. As pessoas falam sobre a religião, contam sobre a religião. Isso é uma narrativa oral, tá bom? Dentro das narrativas orais e também dos escritos, nós temos os mitos. O que são os mitos? São histórias que buscam explicar alguma coisa. Então gravem isso. Os mitos são histórias que buscam explicar alguma coisa. O mito ele vai ter alguns elementos, aliás, 2 elementos principais que eu quero que vocês prestem atenção. Primeiro, são histórias fantásticas. Isso nós vimos já em filosofia, que os mitos eles utilizam de heróis, de deuses, de monstros para contar uma realidade. Então o mito ele quer contar como surgiu o mundo. Então ele vai usar deuses, ele vai usar monstros, vai usar heróis. Ele quer contar porque o sol se move no céu. Então ele vai inventar uma história, ele vai falar uma história sobre deuses, sobre um herói. Então o mito ele vai contar coisas fantásticas, coisas que vão além da natureza humana, coisas extraordinárias, tá bom? Primeiro elemento então que nós temos que chamar a atenção que existe um mito são as histórias fantásticas. Segundo elemento é a linguagem simbólica ou metafórica, ou seja, a utilização de metáforas. O mito ele utiliza metáforas para contar uma história. Mas, Ti Samuel, o que é uma metáfora? Então, metáfora é quando eu uso uma coisa para representar outra coisa. Vou dar outro exemplo. Jesus, quando ele contava as histórias, ele utilizava metáforas para falar sobre as coisas. Geralmente, as histórias que Jesus contava, nós chamamos de parábolas, E dentro dessas parábolas, ele usa metáforas para ensinar as coisas. Porque tem ensinamentos que eles são muito complicados, são muito difíceis. Então, para não falar as coisas complicadas, as coisas difíceis, nós utilizamos metáforas para a coisa ficar mais fácil. Ficar mais fácil da gente entender. Vamos lá. Quando Jesus fala da história que um semeador saiu para semear sementes no campo, ele semeou então, caiu algumas sementes na beirada da estrada, vieram os pássaros e comeram. Algumas sementes caíram no terreno que era muito raso, caíram por cima da terra, caiu no terreno pedregoso, Então elas nasceram logo, mas não tinham uma terra boa, então elas morreram. Outra parte das sementes caiu na terra boa, ela cresceu e deu frutos. Isso é uma história que Jesus contou. Mas será que Jesus estava querendo falar de plantação para o povo? Não. Essa história usa metáforas para falar de uma realidade um pouco mais complicada, para falar da realidade da salvação. As sementes, elas são a palavra de Deus. E o campo, a terra, são o coração dos homens. Então, ou seja, Jesus usou uma imagem para representar outra coisa. Isso que é uma metáfora. Eu uso semente para representar a palavra de Deus. Eu uso terra para representar o coração dos homens. Isso é uma metáfora. Isso a título de exemplo para vocês. Então os mitos, eles vão usar essa linguagem através de símbolos, através de metáforas. Vão utilizar uma imagem, mas essa imagem quer representar outra coisa mais profunda por trás dela. Vamos agora tentar dar exemplos de alguns mitos. Por exemplo, para quem gosta de mitologia grega, ou até mesmo mitologia nórdica, Vamos à mitologia grega. Na mitologia grega nós temos o deus principal, que é Zeus. Zeus diz que ele mora nos céus. Mas será que realmente está querendo falar que Zeus ele mora no céu?
que Deus está no céu, assim, acima da gente? Não. A ideia principal dessa mitologia é dizer que Deus ele está acima dos homens, ele é mais forte que os homens, ele é mais elevado que os homens, ele é mais importante que os homens. Isso que representa estar acima dos homens. Então ele usa a figura dos céus para representar que está acima, entenderam? Por exemplo, quando alguns deuses são representados com a espada na mão, com a lança, nem sempre isso quer dizer que ele usa essa espada e essa lança, mas representa que ele tem poder de guerra, ele tem poder de decidir as coisas, ele é poderoso. Isso que representa. Então, sim, os mitos vão utilizar símbolos para poder explicar realidades mais profundas. Outro exemplo que nós podemos dar é da serpente ou do dragão. Muitas mitologias utilizam a figura do dragão, utilizam a figura da serpente. A chinesa utiliza, a australiana utiliza, aqui no Brasil, os incas, maias fora do Brasil, na outra parte da América do Sul. E essa serpente, esse dragão, ele está sempre representando o mal. Então, quando essa mitologia fala de uma serpente e de um dragão, não quer dizer que de fato apareceu uma serpente e um dragão lá. Quer dizer que algo mal apareceu lá, que o mal agiu naquele momento, que o mal agiu naquela circunstância. Então, a serpente, o dragão, é um símbolo para o mal. Por isso, os mitos, eles utilizam então de linguagem simbólica, de linguagem metafórica. Nem sempre que eles falam um certo tipo de coisa, aquela coisa existiu de fato. Mas eles querem representar com essa coisa outra coisa mais profunda, outra coisa que está por trás disso. Tá certo, meninos? Então, recapitulando a aula de hoje, nós vimos que a religião pode se manifestar, se comunicar de várias formas. E qual que é a forma que nós demos atenção hoje? Os mitos, que podem ser tanto escritos ou orais. Os mitos, então, eles buscam explicar as coisas, buscam fazer o ser humano entender o sentido da vida, entender o sentido da origem da Terra, da origem do mundo. E para isso, ele recorre a narrações, utilizando deuses, utilizando heróis, utilizando diversas coisas para representar coisas mais profundas, para ficar mais fácil. Vamos lembrar do exemplo de Jesus. Se Jesus tivesse utilizado um termo sem ser a semear, sem ser pássaros, sem ser terra, será que o povo tinha entendido? Seria mais complicado para o povo entender, não é verdade? Mas aquele povo ele já estava muito acostumado com plantação, com semente. Então Jesus utilizar essas imagens, utilizar esses elementos, é bem mais fácil para o povo entender. Tornou a mensagem de Jesus mais fácil de ser entendida. É isso que os mitos fazem. Utilizam linguagens simbólicas, utilizam metáforas, coisas que a gente até está acostumado no nosso dia a dia, para expressar a realidade mais profunda por trás disso. Por isso nós devemos prestar atenção nos mitos. Quando nós lemos um mito, espera aí, o que esse mito quer dizer? O que está por trás disso? Esse símbolo aqui representa o quê? Essa caverna é caverna mesmo? Ou ela representa algo oculto que está escondido? Por isso uma caverna, ela é algo que se esconde alguma coisa lá dentro. Então, o que estão por trás dos mitos? Tá bom, meninos? Então, na aula de hoje, como sempre, eu vou mandar a foto do conteúdo junto com eles as questões. Copiem essas questões do caderno, respondam e mandam para mim. Se não der para mandar hoje, vocês podem mandar até os 10 primeiros minutos da próxima aula, da aula da semana que vem. Lembrando que é para mandar o conteúdo somente durante a aula. Se alguém tiver de mandar tarefa fora do horário de aula, tem que ter um bom motivo, uma justificativa. Alguns de vocês já explicaram já, tá? Tudo bem. Aí vocês explicam por quê. Fora isso, é para a gente mandar filosofia na aula de filosofia e ensino religioso dentro do horário da aula de ensino religioso. Um grande abraço para vocês, eu espero que vocês fiquem bem e até mais, meninos!